Olá, meus queridos, a paz do Senhor. Eu sou o pastor Andrei Correia, esse é o nosso canal Restauradamente e é sempre uma honra te ter aqui. Hoje nós vamos compartilhar um assunto bem legal. Tenho certeza que Deus vai falar no teu coração. Olha só, querida, tenho certeza que se você ainda não se fez essa pergunta, você já deve ter ouvido essa pergunta. Que pergunta é essa? Se o batismo de João era para os que estavam arrependidos dos seus pecados, por que Jesus foi se batizar sendo que ele nunca teve pecado? Então, não parece meio intrigante? É uma bela pergunta, certo? Então fica comigo até o final do vídeo que você vai entender esse assunto perfeitamente e vai dar aula a respeito desse assunto, viu? Vamos embora pro tema. Amados, a primeira coisa que eu quero te falar é que é muito natural nós termos essa indagação, essa dúvida, essa pergunta, né? É porque até o próprio João Batista ficou com essa dúvida. Veja bem, nós vemos lá no texto de Mateus capítulo 3, quando João Batista está batizando, né? Pessoas vinham arrependidas lá dos seus pecados, confessavam e ele batizava, né? Anunciando o reino de Deus, está lá na fila do batismo, de repente lá vem Jesus na fila do batismo. Então o que João Batista fala para ele? Eu careço de ser batizado por ti, tu vens a mim? Opa, tem alguma coisa errada aqui, não vou te batizar não, sou eu que preciso ser batizado por ti. E Jesus, quando chega na vez, ele fala assim, calma João, deixa que se cumpra toda a justiça. Deixa por agora, deixa que se cumpra toda a justiça. Então o próprio João não entendeu a atitude de Jesus ter ido se batizar. Jesus tomou a iniciativa de ir ter com João para ser batizado. Se nós olharmos, claro, para o propósito do batismo de João, não haveria necessidade de Jesus se batizar, porque ele não tinha pecado. Então não teria do que se arrepender. E todas as vezes que a gente escuta essa pergunta, a gente ouve quase que as mesmas respostas. Eu já ouvi várias pessoas falando a mesma resposta, quase todas são unânimes em dizer que Jesus se batizou para que ele desse o exemplo, para que ele fosse o exemplo para nós. Mas em tudo ele já era exemplo, ele não precisava se batizar para ser exemplo. Embora esta afirmativa não seja mentira. O que eu quero dizer é que se Jesus não tivesse se batizado lá com João, ele continuaria sendo perfeito. E o seu ministério e a sua vida na terra irretocáveis. Mas aí, amado, você sabe, né? O nome do canal é Restauradamente. Então, além dessa resposta, tem algo mais que a gente vai revelar para você agora. Bom, o que nós temos a dizer é que o ministério de Jesus Cristo na terra tinha que ser, como foi, um ministério perfeito, impecável e exemplar. E o ministério de Cristo na terra foi um ministério tríplice, tá? Ele veio aqui desempenhar um papel de rei, sacerdote e profeta. Profeta sim. Algumas pessoas duvidam que Jesus exerceu o ministério profético, uma vez que o papel do profeta é falar em nome de Deus. E Jesus era Deus aqui na face da terra, como sempre foi, 100% Deus, 100% homem. E afirmam que ele não poderia ser profeta, uma vez que ele era o próprio Deus. Mas se nós formos olhar lá em Deuteronômio, o próprio Senhor promete que suscitará em Israel um profeta semelhante a Moisés. Veja bem, o texto diz, suscitará um profeta semelhante a Moisés. E o próprio Senhor Jesus, falando lá aos seus discípulos, ele diz, as palavras que eu vos digo, eu não digo de mim mesmo, mas é o Pai que nos dá. Então, amados, isso é exercício de uma missão profética. Mas para falar desse assunto aqui, nós vamos nos prender ao ministério de rei e de sacerdote. Veja bem, quando João pergunta a Jesus, por que tu vens a mim te batizar se sou eu que preciso ser batizado por ti? Jesus responde a ele, calma João, deixa que se cumpra toda a justiça. Aí está a resposta. Jesus foi se batizar com João para que se cumprisse um rito, a justiça, algo que já tinha sido determinado em lei, para o ministério que ele viria exercer na terra. Então ele precisava cumprir os ritos de um rei e de um sacerdote. Veja bem, queridos, tanto o rei quanto o sacerdote, para começarem a exercer o seu trabalho, precisariam passar pela unção com óleo. No caso do sacerdote, além da unção com óleo, era preciso passar pelo processo de purificação com água, mergulhando em uma cisterna. Somente após a unção com óleo e essa purificação é que o sacerdote poderia começar o seu ministério. Está escrito lá em Êxodo capítulo 29, versículo 1 ao versículo 4. Vamos entender uma coisa. Jesus veio para exercer, estamos falando desses dois ministérios, rei e sacerdote. Como rei, ele teria que ser da linhagem de Davi, e de fato era da linhagem de Davi, da tribo de Judá. Porém, como sacerdote, ele deveria ser da tribo de Levi. Então, Jesus não conseguiria ser as duas coisas ao mesmo tempo. Como rei, Jesus estava inteiramente qualificado para exercer este ministério. Porém, como sacerdote, não estava. Todos nós sabemos que o sacerdócio de Cristo é um sacerdócio perfeito,
não é como um sacerdócio levítico, mas sim um sacerdócio perfeito diante de Deus. E o próprio Deus confirma que o sacerdócio de Jesus Cristo é um sacerdócio perfeito. No Salmo 110, versículo 4, está escrito assim: jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque. Ou seja, da mesma forma que o sacerdote Melquisedeque apareceu do nada lá na história com Abraão, assim mesmo Jesus apareceu, não tinha origem, não tinha descendência. E assim mesmo é o ministério sacerdotal de Cristo. Não precisou ter pessoas antes dele que lhe dessem o direito de ser sacerdote. Ele é um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, a palavra de Deus nos confirma que ele exerceu este ministério com todo o direito, porque foi uma promessa de Deus ao seu filho, ao Messias. Em Números capítulo 4, nós vamos entender que por volta de 30 anos de idade, o sacerdote estava pronto para passar por este processo para exercer o seu ministério. E quando foi que Jesus procurou João para ser batizado? Com 30 anos de idade. Então Jesus estava cumprindo ali uma justiça, algo que estava nas Escrituras. É por isso que Jesus disse para João, repito aqui, João, calma, convém que se cumpra toda a justiça. Jesus estava cumprindo ali uma ordenança sacerdotal. Aí você me pergunta, e o óleo? O que acontece? Como é que vai ungir? Ninguém ungiu Jesus com óleo, até porque a ordem sacerdotal estava na mão dos fariseus e eles o tinham como um inimigo, como um impostor, como alguém que era falso. Eles tinham ódio de Jesus. Como é que chegaria a ser ungido para ser rei ou para ser sacerdote da forma que ele viveu, sendo que eles nem acreditavam que ele era o Filho de Deus? Como você sabe, o óleo é o símbolo do Espírito Santo. Ele serve para ungir, para santificar, para curar. O óleo tem várias simbologias na palavra de Deus. A principal delas é que é o Espírito Santo. Ou seja, quando um rei ou um sacerdote estava sendo ungido ali para exercer um determinado trabalho ou ministério ali no povo de Israel, ele estava recebendo ali uma autoridade de Deus através do Espírito Santo de Deus para exercer aquele papel diante do povo. E aí Jesus, com o batismo de João, passou pela purificação, foi imergido ali no batismo, não para perdão, arrependimento de pecados, porque ele não tinha pecado, já falamos isso aqui. A unção de Jesus não tinha óleo para ser derramado nele, uma vez que as lideranças religiosas do povo de Israel não acreditavam nele. Então, se os homens não fazem isso, o próprio Deus faz. Quando Jesus sai da água, diz a Bíblia que o Espírito Santo desce como pomba e pousa ali sobre Jesus e ouve a voz do céu, a voz do próprio Deus dizendo: este é o meu filho em quem me comprazo. Com isso, amado, o próprio Deus dá testemunho de que ali estava alguém legítimo para exercer um ministério de rei e de sacerdote. E ali estava confirmado Pai, Filho e Espírito Santo. E o ministério de Jesus começa a partir daí. Ou seja, querido, voltando à resposta de Jesus. Calma, João. Deixa que a justiça se cumpra. Convém-nos cumprir toda a justiça. Jesus estava cumprindo a justiça de Deus cabalmente. Então, amados, quando perguntarem para você por que Jesus se batizou sendo que ele não tinha pecado, você já sabe responder agora, né? Amados, que Deus abençoe a tua vida com essa palavra, que você possa cada vez mais ser edificado. E lembre-se, se você não é inscrito nesse canal, vai lá no botãozinho que deve estar aí, num dos lugares da sua tela, clica, se inscreve e ativa as notificações sempre que a gente estiver publicando vídeos aqui da palavra de Deus, ensinamentos, reflexões, mensagens, você vai ser avisado. Compartilha com alguém, curte esse vídeo e eu desejo profundamente que Deus te abençoe e que o Senhor te conduza em um caminho de paz, de prosperidade, de muita bênção. Siga em frente, Deus é contigo. Até o próximo vídeo.